O pai e a madrasta de Isabela Nardoni foram intimados hoje a prestar um novo depoimento à Polícia Civil sobre o assassinato da menina. Ele deve comparecer à delegacia na sexta-feira, dia 18, aliás, data em que Isabela faria 6 anos. Até agora, mais de 50 pessoas já foram ouvidas como testemunhas. E a polícia deve indiciar Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá e pedir à justiça a prisão do casal. Será que tem alguma criança vendo essa notícia na TV, nessa hora, mais de 10 da noite? Provavelmente não, e se tiver, não deveria, né? Mas nos últimos dias o caso esteve em todos os horários da manhã e da tarde nas TVs comerciais, chegou ao público infantil. E a questão é, como tratar desse assunto com as crianças? Ignorar? Explicar? Fazer o quê? A jornalista Rosane Marotti resolveu discutir o assunto abertamente com as filhas Lina, de 10 anos, e Mirella, de 8. Elas assistem juntas o noticiário e Rosane esclarece as dúvidas que as filhas levantam. Quando o assunto elas dominam, a gente vai trocando ideias sobre o que está acontecendo. E quando elas têm alguma dúvida, elas perguntam e eu falo abertamente o que é. Rosane conta que aproveita casos de violência como a morte de Isabela para abordar com as filhas valores sociais. A informação hoje chega de todos os lados, né? Então, a televisão, a internet, a escola, não tem como você, esse fato em especial, esconder delas. Só não gosto assim quando a coisa cai na morbidez, né? Ah, vamos falar disso porque isso foi trágico, aí não. Vamos ver dentro disso que aconteceu, nossa, o que a gente consegue enxergar aí nessa situação? Você gostaria que na escola das suas filhas esse assunto fosse abordado pelos professores? Eu acho que deveria. Muitas escolas costumam ignorar esse tipo de assunto dentro da sala de aula. Deixam a tarefa apenas para os pais. Mas esse colégio particular, localizado na região oeste de São Paulo, decidiu conversar com os alunos à medida que surgem os questionamentos sobre o caso Isabela. A escola não vem abordando diretamente os alunos com esse assunto. Nós apenas recebemos indagações, algumas crianças trazem, conforme o que elas veem na TV, conforme o que é comentado em casa. Então, cada uma traz e quando elas nos abordam com o assunto, nós apenas lidamos com o sentimento dela com relação a isso. Jamais lidamos diretamente com o assunto. A escola tem alunos do berçário até o 2º grau. O assassinato de Isabela despertou interesse principalmente entre os estudantes com mais de 9 anos de idade. Segundo a diretora pedagógica, os professores foram orientados a acalmar as crianças sem expor opiniões pessoais. Aquele choque dentro da possibilidade de que o pai tenha atirado a menina da janela, ou seja, que o pai faça mal a ela, a criança vem transferindo, se colocando na posição e questionando como isso é possível. Meu pai faria isso comigo? Então é essa angústia que nós vimos sentindo naqueles que trazem o assunto. E nós vimos trabalhando em cima justamente disso, de aplacar um pouco essa angústia, de acolher a criança nos sentimentos. Bom, para falar a melhor forma de tratar aqui sobre a morte com as crianças, eu recebo aqui a psicopedagoga Maria Irene Maluf. Maria Irene, obrigado pela gentileza, pela participação. Boa noite. Maria Irene, de quem é a responsabilidade? Quem é que deve contar para a criança uma situação como essa que nós acabamos de mostrar e que a televisão está mostrando todos os dias, em todos os horários? Indubitavelmente dos pais. Cabe aos pais, que são as pessoas mais próximas da criança, o modelo ético da criança, as pessoas que ela mais ama, que ela mais quer e com quem ela tem maior intimidade e confiança, contarem para ela, na medida daquilo que ela precisa saber e que ela tem condições de saber, exatamente o que aconteceu, o fato que aconteceu. Procurando deixar as interpretações para outro momento, né? Sendo objetivos, amorosos, mas dando segurança, sem alardes. Agora, algum pai poderia, por exemplo, terceirizar essa responsabilidade, em vez de eu contar para o meu filho e passar para uma outra pessoa? Essa é uma situação cômoda, né? Que talvez algumas famílias pensem em colocar para as escolas, por exemplo, ou até para outros profissionais. Mas eu não recomendo. Eu acho que como esse problema, inclusive, é um problema de violência, mas que tem um agravante que é a surpresa, né, de quem pode ter feito isso, né? Então pode ter saído do seio da família a morte, a precipitação da criança pela janela. Então cabe à família, também por esse motivo, dar segurança a seus filhos e mostrar que aquilo foi uma exceção.
que não é uma regra. Foi uma exceção, foi uma catástrofe, um acidente, então, que deve ser acolhido o impacto, né, com serenidade e tocar para frente esse desenvolvimento. Além de, portanto, os pais, que papel tem os professores? Que papel tem a escola, por exemplo, num caso como esse, que todo mundo comenta na rua? A escola pode, como nós vimos agora, acolher mesmo as crianças amorosamente, também apenas com os fatos, né? Mas tomando muito cuidado, porque as famílias têm pontos de vista diferentes, maneiras diferentes de levar as notícias aos filhos, né? Então a escola pode, sem querer, contrariar aquilo que a família está expondo para a criança. Então deve tomar muito cuidado na exposição do fato. Agora, nós estamos falando de criança, né? A partir de quantos anos você acha que uma criança seria capaz de entender uma tragédia como essa? Uma criança de 10 anos entende 10 perfeitamente bem essa tragédia, assim. Já tem condição de entender o que é a morte, né? Apesar que acha que a morte nunca é com ela, que a morte é para alguém mais velho. E também nesse ponto nós temos o problema, né? Que morreu uma criança, um igual a ela. Né? Então, esse também é um fator que causa uma grande ansiedade. Agora, se uma criança menor de 10 anos perguntar para o pai, o que o pai responde? O pai responde a verdade. Ele amorosamente senta com a criança, ele conversa, ele expõe, como aliás devia ser um hábito, né? Da gente conversar sobre as notícias que saem nos jornais todos os dias com os nossos filhos. Sim, é uma forma de integrá-lo mais rapidamente à sociedade. Mesmo que seja um caso doloroso como esse. Isso, para que ele absorva os impactos, né, do dia a dia com maior facilidade. Maria Helena, muito obrigado pela gentileza. Imagina, até lá, boa noite. Shelley. Heródoto, esse assunto foi tema do